Unicef. Quem doa sangue doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Boa noite, ouvintes. Está começando mais um Polemizando, o primeiro do semestre. E agora com o nosso integrante novo, Thales Gregório. Olá, gente! Letícia. Oi, galera. Tomás. Boa noite. Júlia. Oi, gente. E eu, Paula, né? Bom, pra começar, a gente vai voltar a falar de um assunto que a gente já falou aqui, né? Mas que houve alterações e a gente meio que esticou essa discussão. Que é voltando na discussão do feminismo, toda aquela situação. No começo de julho, se eu não me engano, dia 3 de julho, foi feita uma proposta sobre a cobrança de preços iguais em eventos, em baladas, para homens e mulheres, né, para igualar. E a partir disso, muita gente foi contra, muita gente foi a favor, né, gerou uma polêmica na questão de igualdade de gênero e tal. Então, para quem não sabe, eu vou ler um pouquinho sobre a proposta para entenderem. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, divulgou no dia 3 de julho uma orientação para bares, restaurantes e casas noturnas, vetando a cobrança diferenciada para homens e mulheres em eventos e festas. Uma decisão da Justiça do Distrito Federal reacendeu a discussão sobre a cobrança de preços menores para mulheres em festas. Uma liminar concedida há 2 semanas pela juíza Caroline Santos determinou que um estabelecimento cobrasse de um consumidor o mesmo valor do ingresso disponível para clientes do sexo feminino. Ex-presidente do Conselho da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, o Proteste, Cláudio Considera, concorda com o fim da diferenciação de preços e afirma que, pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que haver tratamento igual para os clientes, salvo as exceções previstas em leis, que é para idosos, estudantes e professores. Segundo ele, a cobrança diferenciada é ilegal. Não pode haver distinção em função do gênero e o consumidor que se sentiu lesado deve reclamar numa entidade de defesa do consumidor. Bom, primeiramente eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão de igualdade. Vocês acham que deve ser igual ou que deve permanecer do jeito que está? E aí? Primeiro que essa pergunta nem deveria existir. Se deve ser igual, se não deve ser igual. Não deveria existir, porque deveria ser já igual. Né? Não É um deveria puta nem alterar, machismo né? isso, gente. É um puta machismo. Também acho. Eu acho que a discussão vai muito além dessa coisa de feminismo. Porque, ao mesmo tempo que, se parar pra pensar, é uma forma de tratar a mulher como isca, né? Nas baladas. Exatamente. E tudo. Mas também vem a questão do salário, né? Porque, querendo ou não, a mulher ainda, sim, ganha menos que o homem. Sim. Então, tipo, se você Uma parar coisa pra proporcional à pensar, outra, né? é justo se você parar pra pensar nisso. Mas, tipo, não dá pra esquecer o lado, a questão do machismo, a questão da cultura, como essa questão, sabe, tá envolvida. Porque é muito mais a cultura do que o salário em si, entende? São várias questões que envolvem, né? Não mas seria à toa que esse preço é diferente. Mas eu acho que mesmo assim tem que ser igual a cobrança de preço. Na minha opinião, seria mais justo pros dois lados, né? Tanto pro homem quanto pra mulher que paga, né? Igualar, né? Certo. Eu ia falar igual a Lê falou, né? De tipo, além de ter essa questão do machismo, também tem a questão do salário. Que mulher tem profissão que ganha 30% a menos que um homem. Então, se for ver. A mesma profissão, né? Na mesma função e ganha menos. Então. Verdade. Eu acho que tem que ser. É um passo pra igualdade, mas também tem que pensar em outros critérios também. Muita coisa tem que mudar, né? Antes de mudar a proposta. Sim. Eu acredito que ela existe por conta disso. A mulher ganha menos, a mulher sofreu toda essa questão antes e se inseriu no mercado de trabalho mais tarde. Por conta disso que
que vem esse preço, é meio que pra Não. compensar. Na verdade, eu acho que não. Eu acho Meio que pra- existe essa diferença de preço pela cultura machista que a gente tem. Em nenhum momento eu acho que foi pensado, Não, eu vamos falo cobrar a questão diferente. eles mascarizam, mascaram, né? Acabei de inventar a palavra. Eles mascaram por isso, eu até tinha colocado aqui. É uma questão, obviamente, para aumentar a população feminina nesses locais e favorecer os homens e obter mais lucros, né, com as promoções de Amiga Free, né, que a gente vê, tudo para obter mais lucro e favorecer os homens, de lotar de mulher e fazer uma imagem da casa, eu acredito. E aí eles usam nesse contexto de, a mulher merece porque a mulher, simplesmente pelo gênero, diminuir a questão do valor. Mas eu acho que é uma questão pra gente olhar e ver que não é um benefício, né? Eles fingem ser, acham que estão tipo, ajudando, contribuindo, mas na verdade é pra favorecer os homens e os proprietários, eu acho, pra conseguir lucrar mais com esse valor. Uma coisa que eu acho legal falar é que a justificativa que a Secretaria Nacional do Consumidor deu pra essa igualdade, eles colocarem agora, tipo, unissex, tal, o preço, é que afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, é uma prática comercial abusiva, a utilização da mulher como estratégia de marketing que coloca ela como inferioridade. Sim, é exatamente isso, né? Eles, como eu falei, finge ser um benefício, né? Meio que esconde a situação. Então, eu acho que é uma pauta que deve ser discutida para as mulheres meio que acordarem, né? E se manifestarem, ver que tem que ser discutido, que tem que igualar, assim. Muitas não querem que igualam, né? Porque elas fazem manifestações feministas, falam que sofrem preconceito, mas na hora da mudança elas não querem ser tratadas iguais Mas eu em acho, todos os setores. eu acho que, por exemplo, essa questão é muito particular, porque como eu falei no começo, não é tão simplista assim. Como eu falei no começo, envolve a questão do salário. Então, eu acho que, assim, lógico, que tem as mulheres, né, que não querem que fique igual fica o com preço. quer ser Fica o benefício. beneficiada. Exatamente. Mas eu acho que uma grande parcela não quer que fique igual o preço justamente em relação ao salário, entendeu? Porque eu já parei pra pensar várias vezes isso. E eu acho que tem que ser igual, mas que essa discussão tem que vir à tona junto a essa questão do salário, porque é muito desigual. Deve mudar Então toda eu a acho estrutura que não é econômica uma junto, coisa né? generalizada. Lógico que tem as exceções, mas... Sim, deve juntar tudo. Eu tinha colocado aqui também. Durante esse contexto, a gente vê isso em mais boates sertanejas e que tocam eletrônica, essas coisas. E com isso, parece que vem crescendo mais a proporção de boates alternativas, de bares de LS, onde o preço é o mesmo e a mulher, ela parece que ela tem uma liberdade maior nesses locais. Parece que, tanto na questão do preço, na questão de ser tratada mesmo. Nessas baladas sertanejas, onde o preço é menor, eles querem que o público feminino seja maior para fazer uma questão de marketing, como até a Júlia falou, e ficar uma imagem bonita, né? Tem até um estereótipo de como ela deve, com que roupa ela deve ir, né? Que se não for de salto não entra, toda essa coisa. E enquanto nos eventos alternativos, os LS têm uma liberdade muito maior, e mesmo esses lugares tendo sido criados, voltados para o público LGBT, muitos heterossexuais vêm migrando para esses eventos, porque eu acho que se sentem mais à vontade. Pelo menos eu acho que tem uma liberdade maior de julgamentos e, enfim, são tratados com igualdade, né? Eu acho que isso deveria se espalhar em todos os estabelecimentos, não só nos alternativos, né? Tem uma coisa que eu não concordei muito, foi com a Cláudia Almeida, que ela é do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Ela fala que deve tentar ir com calma primeiro, pra poder, tipo, caso você vá num lugar onde tem essa discrepância de preço, você tem que falar com o dono primeiro, sabe? Ela fala, tipo, com uma calma. Gente, não, sabe? Tipo assim, velho, Uma tem que mulher ter uma era pra tá punição. brigando, né? Velho, ela fala, não, tem que ser amigável primeiro, senão você procura o PROCON. Não, gente. Não, que eu acho que isso, tem que ser uma entendeu? voz ativa, assim, da população. Exatamente. Uma das Eu também justificativas para a diferença de preço, isso é histórico, é que a mulher bebe menos. Gente, desculpa, mas as mulheres que eu conheço não essa bebem. regra, Oh. ela tá muito antiga, deve ser atualizada, não é possível. Tem mulher que é um tanque, gente. Enxuga mais que... Chega mais. Sem Ah, é querer verdade, citar achei nomes, uma- Paula Viana. Né? Deixa em off É isso aí. mesmo, produção. Tô recebendo diretas aqui, né? Nem conto que essa Letícia faz fora da rádio. Deixa eu falar. E essa lei... Pode falar. Pode ir?
E essa lei, ela vale a partir desse mês, gente. A partir de agosto. Fofo demais. O jeito dele falar é lindo, gente. É a partir de agosto. É, a partir Começa a valer. eu vi que tem uma proposta que deveria ser aceita, né, no começo do mês, e agora com tudo indica que começaria em agosto, né? E o que vocês acham que vai mudar? Que as mulheres vão frequentar menos, vai diminuir o público? Sinceramente, eu acho que vai ter muita corrupção. Muita gente burlando o sistema, vai virar uma várzea, sinceramente. Muita gente sendo contra. É, tipo assim, muita gente querendo burlar o sistema, sabe? Eu acho que, eu também acho que isso sempre vai ter, e até a gente se acostumar, que nem a questão da lei seca, quando ela foi implementada em 2012, gente, demorou muito tempo e ainda assim a galera tem uma certa resistência, porque era uma cultura que todo mundo bebia e ia dirigir e pronto. Pouca gente respeita ainda. Então eu acho que vai continuar também, mas a tendência é diminuir, e eu não acho que vai diminuir o número de mulheres embaladas, porque sei lá, eu acho que não, acho que assim, Acho que quem gosta continua. Todo mundo curte. entendeu? E por um lado entende que é necessário, sabe, essa mudança, porque se a gente realmente quer direitos iguais, a gente tem que pagar igual, lógico, como eu falei, vindo o salário igual. Sim, vindo toda essa mudança, né? Eu também acho que muitas casas noturnas, né, boates, vão resistir em fazer essa mudança de colocar o preço igual, vão tentar fazer o preço continuar Sim, diferente, acho né? que medo de perder o lucro, né? Eu acho que assim, ninguém deixa de sair de casa por causa do preço, né? E a diferença não é tão grande assim, né, também. Eu acho que se alterar, não ia alterar uma coisa que faria tanta diferença. O problema é que esse é só um probleminha do problemão, entendeu? Então, tipo assim, Se a gente olhar por trás... é uma linha que você tem que voltar arrumando, sabe? Mas por isso que é importante esse probleminha vir à tona, porque coloca em xeque o problemão, Sim. entendeu? A gente tem que Sim. discutir sobre As mulheres a cultura, acordarem. exatamente, Sim. sobre tudo que envolve essa questão. Sim. Então, e é importante a gente tá falando sobre isso, é importante tá tendo essa mudança, porque é a partir dela que vem as outras, eu acho. Pra mulher acordar e ver... Não, mas por que eu paguei mais barato até hoje, né? Pra ela tentar, como eu falei, ir além e ver que não é um benefício, isso é algo pra tratar a mulher como um objeto, enfim, ser cada vez mais tratada com inferioridade, né, na minha opinião. Enfim, como eu falei aqui, que eu sou a favor da proposta e que as mulheres deveriam se conscientizar e perceber que, apesar de todas as mudanças, a sociedade ainda precisa de muita evolução, que vem da gente, antes de tudo. Antes de a gente ser a favor de uma lei, vem da gente, assim, mulheres querer ser tratadas com igualdade, não aceitar esses benefícios, entre aspas, né? Porque você vai aceitando uma coisa ali, quando você vê, você é vítima, você tá deixando ser vítima, né? E não tá tendo aquela voz ativa, não tá sendo contra esses atos. É porque também entra muito naquela questão do jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Entendeu? Vem de Então, dentro assim, da gente, e isso né? não é uma coisa boa. Com certeza É uma coisa não. ruim. É uma corrupção E em todo atos mundo- pequenos, né? Sabe? Desde, tipo, você pegar umas moedinhas a mais, desde o preço barato, sabe? Exatamente. De comparar, Não, mas é tudo, furar uma fila, tudo isso. Enfim, isso vem do brasileiro. tem que ter bom senso Como a gente agora, falou, gente. analisar todo o contexto, precisa de uma mudança enorme, acho que uma reforma, não só aí, mas em todo o contexto econômico, enfim. Eu espero que a gente consiga uma igualdade nos próximos anos, né, tanto no salário, que vai adquirindo espaço no mercado aos poucos. Já conquistamos muito, mas ainda falta muito, né. Em relação aos homens, eu vi muitos sendo a favor, porque muitos reclamam de ter que pagar mais, mas muita gente também reclamando, achando que o público vai diminuir, né, como eu falei. Porque eles se preocupam mesmo com a quantidade de mulheres no ambiente e não da forma com que ela está sendo tratada, se está sendo tratada com igualdade. Enfim, muito machista na sociedade ainda, né? Vocês viram como esse assunto chegou na Secretaria Nacional do Consumidor? Foi porque, tipo, tinha passado uma matéria no Fantástico que um advogado, ele entrou na justiça porque ele ia comprar algum show e tava um preço muito mais caro para homem do que para mulher. E depois que passou isso na matéria do Fantástico, que a Secretaria Nacional do Consumidor começou a discutir e fez essa lei. Não vi. Não, mas a questão é aí, né? Isso de me você incomoda muito. Você se tocar e ver que tem alguma coisa errada, de estar passando Tipo muito assim, errado. uma rede ter que mostrar isso
Pra um Então, órgão poder... Gente, Exatamente, não que deveria país é nem... esse, Tem gente? baladas em São Paulo que país mulher é nem esse? pagava pra entrar. Era Sim, mulher de é. graça. É, Ou até então hoje era assim, tem, não é? Shot de tequila até meia-noite de É, graça pra mulher mulher. até às Sempre. 11 não paga. E tem, então, vem essa quinta-feira, uma questão coisa atrelada assim. também. Da questão de bebida pra mulher até tal hora de graça. Por quê? Por que só pra mulher de graça e pro homem não? Porque as Exatamente. mulheres têm que ficarem bêbadas pra ficarem fáceis e servirem de É, isca, que toda é o objetivo da casa É noturna. uma materialização muito grande, É. né? Se a gente olhar desse ponto de vista, que é o verdadeiro, eu acredito, realmente é um objeto, né? De tratar com bebidas e cobrar o preço menor pra aumentar o público, enfim, uma questão de imagem, né? Que a gente tá cada eu fico vez de mais cara com isso. objeto, cada vez sendo mais objeto deles, enfim. As mulheres têm que acordar, né? Porque poucas sabem disso, né? Algumas ficam felizes de serem beneficiadas com a bebida, não se tocam. Eu Então é uma acho- questão de acordar a população, né? eu acho que, sei lá. não Deveria sei. ser bem... continuar discutindo, né? A gente vai ver nos próximos capítulos, né? Se vai valer, e aí a gente vê as consequências disso, se melhorou, se piorou. Espero Vamos que que evolua, vamos, né? Porque Brasil, a vamos sociedade que vai evoluindo, então nós também devemos, né? Acho que indivíduo Ai, por olha, indivíduo. não sei se tá evoluindo, não. Depois daqueles protestos lá na Virgínia, nos Estados Unidos, eu Exatamente. realmente, assim, tô passado. Tinha pegado Sabe, essa, gente, como tinha que pegado essa chega... pauta pra gente discutir, Como mas que chega a ignorância, a ponto. preponderância. Tudo, acho que assim, gente, não, vamos muita com coisa calma. vai desenvolvendo, mas ainda tem o ódio, a intolerância, o preconceito, essa coisa toda. Por Eu isso que ainda falei, tinha... ainda tem um longo caminho pela frente. Sim, sabe, eu realmente acreditava na humanidade, mas assim, depois disso, tô balançado. É triste, né? Tipo, Parece que a gente uma não cidade vive no século inteira XXI. saindo com tocha, gente. Eu não Sim. tô na Idade Média. Estamos em 2017. Século XXI, Vamos por favor. respeitar as Luzes, ideias. energia É muito elétrica. engraçado, né? Porque os Estados Unidos Sim, é uma deixa eu ver. eterna. É uma grande contradição. É o país da. Eles são muito extremos. Não, exatamente. É assim, metade do país é revolucionário, é futurista, metade é pra parece que frente. vive E na mas Idade da metade é Pedra, né? retrógrado. outra metade, tipo, Né? nossa, é Mas absurdo. vamos falar no final, então. Eu tinha pegado também. Dá pra gente discutir melhor. Alguém mais vai comentar esse tema? A Não, gente pode ir pro intervalo? podemos. Então a gente vai pro intervalo rápido e a gente volta já já. Mais uma noite vem, de novo estou aqui, sozinho sem ninguém, vendo a cidade dormir, e outra noite cai, tento adormecer. Pois sei que não dá mais para esperar por você outra vez. Fico esperando outra vez. Me pego sonhando acordado, lembrando de tudo que a gente fez. E outra vez vou tentar encontrar um motivo pra sobreviver, pra não ter que acordar e dormir pensando em você.
Voltamos. Voltamos com o Ag- segundo bloco. Agora nós vamos de laicidade, gente. Então, o Brasil é um falso estado laico, gente, como todo mundo sabe. Mas assim, antes da gente entrar nesse mérito, nós vamos explicar um pouquinho o que é o conceito de Muita gente sabe, mas laicidade. desconhece a palavra, né? Sim, O termo. então, ó, é uma nação neutra em âmbitos religiosos, entendeu? Então, tipo assim, ela não apoia, mas também ela não recrimina, sabe? Ela, tipo, é neutra. Ela não tem uma É. religião oficial. Imparcial, Sim, e né, ela não assim, deixa eu permite que a religião interfira em decisões políticas. Só que, gente, no Brasil, legalmente, segundo a Constituição de 88, o Brasil é sim um país laico. Só que na teoria, nós né? temos aquela bancada evangélica lá no Senado Nossa, que, né, vamos que não vamos colabora. combinar. Bolsonaro, né? Bolsonaro. Vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada. Não vou nem Não comentar dá. pra não Nem, falar coisa. nem, tipo assim, nem talvez a sua bancada evangélica também tem muito da igreja católica. Hoje em dia tem bastante ainda representatividade no... A Sim. gente é muito conservador. No O território ápice brasileiro. foi naquela... Quando estavam votando pra Dilma, Impeachment. sim, Nossa. pela minha família e pela minha igreja. eu Pelo, voto pelo sim. Deus, pela Exatamente. conservação da... Ah, vá, vá. Isso é uma coisa bem, bem profunda, que a gente vai ficar horas discutindo, né? Mas acredito que não deveria misturar religião com política. A gente não deve argumentar dessa forma, senão quem tem uma religião diferente, uma opinião diferente, vai discordar. Posso jogar e, uma e não bomba? vai. Até porque a religião não tem base Não tem, argumentativa nenhuma, porque cada um tem a sua. Quem acredita numa coisa vai ser a favor daquilo. Quem não É. acredita não é. Então, Eu vou jogar uma joga, bomba cara. para vocês discutirem. lá vem. Escutem só. Fala mais perto. Não, mas tá bom assim, não tá? Pode falar, tô Ah. ouvindo. Marcos Feliciano, ele foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Bingo, vai. Marcos Escute, Feliciano. escute, vai, escute. Posso Não botar um tem Então, ele Sei lá, usa entendi. vários argumentos da Bíblia, né? Ele quer que as leis sejam baseadas no que a Bíblia É. diz, Ah, né? misericórdia, gente. Ele vai fazer a não sou cura obrigado, gay, gente. O não. Boticário fez uma parceria aqui com ele. Peraí. Discute, não discute isso aqui. Não tem que Essa discutir. porra, Vamos, eu ri vamos muito, lamentar, cara, vamos que eu lamentar. falei. Eu não sei nem o Isso que aqui é esse cara tá hipocrisia. arrumando Isso lá, aqui é pra hipocrisia começar. pura, véi. Poesia. Hipócrita. Não, se o Bolsonaro ganhar, aí a gente vai embora. Não, exatamente. daqui. O pior não é esse, meu lindo. Você tá achando isso ruim? Eu vou- Espera 2018. Espera Nosso que você for votar, você vê bolsomito. lá na urna a cara do... Senhor do- Jesus. Olha. Gente, e uma coisa que eu não sabia, mas nas moedas brasileiras Moedas. está escrito Deus seja louvado. Eu não sabia disso. Na moeda? Não, eu já vi a pessoa No- escrever na nota. Na nota. Também? Aham. Nas notas também. Você nunca viu? Menino. Misericórdia. O buraco é mais Deus, embaixo, eu não como sabia disso faz. não. Não, e é uma, só pra vocês verem, é uma coisa tão antiga isso que na Constituição de 1824 tinha um artigo falando que a Igreja Católica ela ia ser a religião oficial do Império. Então é uma coisa Gente, a gente estuda lá atrás, mas, sabe, não deveria estar ainda. É só você pensar, a maioria dos feriados nacionais é o quê? De tipo assim, de santo da, tipo, católico. De padroeira. Eu acho que assim, como eu sempre falo, quem faz parte da comunidade, por exemplo, quem é cristão, quem faz parte da maioria, fica difícil discutir. Acho que a gente sempre deve se colocar no lugar dos outros, né? Ver aquela pessoa que tem uma religião diferente, o que ela acha daquilo, né? Porque se a gente acredita, pra gente é meio difícil de discutir. Então, por isso que mesmo sendo católica, é um ponto assim, a gente se simples, coloca... sabe por quê? Eu acho uma questão de maturidade, porque, por exemplo, Porque a eu gente sai acredito, beneficiado. vamos supor que eu acredito. Mesmo eu acreditando, eu tenho que entender e respeitar quem não acredita e ponto. Isso não deveria nem ser uma discussão, Sim, entendeu? Sim, tem mais um ponto. Por que que pra algumas questões todo mundo sabe separar e por que isso não? Entendeu? Então é uma questão de assim, feriado, de né? A gente vê se a gente tá sendo maturidade, beneficiado ou não. Por que só tem isso, né? Como a Júlia tava Sabe, falando. não, gente. Eu Mas- acho que o culpado disso tudo do Brasil ser um país cristão e considerado... Não, na verdade ele é laico, né? Mas a gente vê que na prática ele é cristão, né? É. Acho que o culpado disso Na tudo é a teoria, própria né? população, que o Brasil é o maior país cristão do mundo, né? é a cultura que a gente tem. Eu acho que a maneira como, desde quando a gente foi colonizado, como
a Júlia disse, a religião que foi colocada foi o cristianismo aqui, sempre foi muito forte. E ainda é, sabe? Eu acho que nos países subdesenvolvidos ainda é muito forte. E como a gente estava falando na questão da educação, né? Ver como que isso interfere. Eu acho que independente da religião que você tiver, deveria ter uma liberdade, assim, em sala de aula. Eu sou a favor da imparcialidade, porque não acho que, assim, você acaba flexionando. Eu acho que isso não interfere, você ter aula da Igreja Católica, enfim. Mas acaba sendo uma coisa de... Se eu estou incentivando, por exemplo, a religião cristã, as outras acabam se sentindo inferiores, acabam não tendo espaço para debater. E é isso que eu acho errado. Eu acho que deveria ter uma liberdade, entendeu? Ou fala de todas ou não fala de nada. É porque também tem meio... um grande equívoco, né? Porque eu, pelo menos, já vi, tipo, mais de uma vez. Aula de religião. Mas aí a aula é sobre o cristianismo. Então não é aula de religião, é aula do cristianismo, entendeu? Aula de religião deveria ser... Não falam de todas, né? Tem que falar do cristianismo, do judaísmo, do budismo, abordar todas as religiões e tudo, mas não é isso que acontece. A aula de religião é aula de nada. Como se só existisse a religião cristã, entendeu? Eu lembro que eu estudei as igrejas de Lutero, uma coisa assim. Eram pouquíssimas. Mas, assim, em termos históricos, o Brasil sempre foi mais atrasado, né? Porque ele demorou a independência, ele demorou a abolir a escravidão, aí agora isso e tem demorando. reflexo até hoje, É o retrato de um país subdesenvolvido, né? Sim, sabe? Daí adianta ser a 7ª maior economia do mundo se na política sabe? Sim. É a gente uma poderia coisa desenvolver muito mais na indefinida. economia se Não, mas Sim. e também coisas fossem essa resolvidas. questão da economia também é muito mal elaborada, muito mal analisada, porque quem vê, né, pensa que a economia é ótima, mas assim, é a 7ª maior economia para alguns, entendeu? Para uma parcela muito pequena da sociedade e que a gente não tem acesso, a gente não vê isso, entende? A gente fica baseado aqui no estado de São Paulo, onde é desenvolvido, né? Se a gente se basear aqui, você pensa que tem muitas chances de crescer e tudo mais, mas enfim, tem todos os outros estados do país, todas as áreas para desenvolver. Mas, voltando na questão do Estado laico mesmo, vocês acham que se fosse abolido mesmo, se não houvesse a discussão... Como eu falo, é Estado laico, mas na teoria, porque hoje em dia a gente vê que se baseia nisso. Se não tivesse, que mudaria para melhor, as pessoas iam ter uma liberdade maior na sala de aula? Sim. Não só na sala de aula, mas também temas como aborto, maconha, poderia sim ter um melhor fluxo dentro do Senado, da Câmara, entendeu? É porque são Discutir temas mais que assuntos polêmicos, né? são temas que o pessoal coloca muita religião em jogo. Ah, não pode fazer isso porque tá nessa religião determina que isso não pode acontecer. Exatamente. Mas eu acho importante também ter a discussão sobre religião dentro da escola, porque a escola não tá formando a gente só, tipo, pra vida profissional. Eu acho que a escola tem uma função muito maior, que é formar cidadãos, que, na minha opinião, é a coisa mais importante. Então, e a religião faz parte da nossa vida. O problema é só abordar uma religião. Eu acho que é importante a gente falar sobre religião dentro da escola. A gente acabou de falar de igualdade de gênero agora, é a mesma coisa. Então, eu acho importante falar sobre religião, sim, nas escolas, mas falar de todas. Quero fazer uma alteração, gente. Um crush meu disse Lá o vem, seguinte, lá vem. que as notas novas já não tem mais. Deus seja louvado. As notas novas, a partir de agora, tipo... Ah, tá. Sentiu alívio? Entendeu? Sentiu Eu não alívio? sabia nem das antigas. Não tava nem percebendo, mas enfim. Eu também Se não. for verdade mesmo, né? Que bom. Assim, e é uma coisa que eu reparo muito que, assim, que o pessoal dentro, os políticos que são religiosos, eles querem interferir na lei, mas eles não deixam que a política interfira na religião, sabe? Uma Assim, coisa... eles podem Exatamente. interferir com a religião, mas a política não pode interferir. É porque sabe? fica mais fácil quando você utiliza da religião pra argumentar alguma coisa, né? Você fala, é isso e ponto. Uhum. Só que pra quem não acredita, isso é inválido, né? Então, assim, eles utilizam da religião pra argumentar no Senado, nos debates, como vocês falaram. Mas, por exemplo, quando teve o tema da redação falando sobre isso, eu não poderia usar um argumento desse, né? Que ia ser completamente fraco. Então, te obriga a discutir, vendo outras questões, vendo os argumentos fora da religião, mas eles mesmos sempre utilizam desses meios, né? Parece que
não tem uma discussão maior para poder formar uma opinião mais baseada sem voltar para a religião, né? Eu também acho que a própria população não quer viver num país laico, quer viver num país cristão, né? Porque muitos políticos, eles só conseguem ser eleitos por falarem que são cristãos ou são pastores, né? Eu também acho. Da bancada evangélica, justamente, é esse argumento, né? Eu acho que eles só estão lá dentro... Quem colocou lá dentro foi a população, né? Exatamente. Foi por causa da sociedade. Então, isso é um reflexo da nossa sociedade. O quanto a nossa sociedade é atrasada. Porque eu acho que, assim, se você é cristão, você não tem que votar no político só porque ele é da mesma religião que a sua. Entendeu? Não adianta nada. Mostra cada vez mais que a gente eu não acho sabe muito errado respeitar também o as político ideias. ficar falando, por exemplo, propaganda política, tem político que fala mais sobre Deus do que sobre do que a própria exatamente. política. A gente quer saber sobre o plano de governo, Exato. não sobre o que ele pensa em relação a esse tipo de coisa. Ai, gente, o meu sonho de consumo é que o Eduardo Jorge seja eleito. Porque ele é o cara mais de boa. Eduardo Jorge. Não, pra um futuro presidente. Pra presidência? Eduardo Mas esse não tá Jorge. sendo falado, né, ainda. Não, mas ele sempre se... candidato, Posicionou. coitado. Mas ele não ganha 5 candidato? votos, mano. Ai, que dó. Por isso que eu tô Mas falando. esse Os que eu ano ouço falar são os outros. Sim, né? mas, tipo assim, tá bom que ele é um pouco avoado, coitado, ok. Mas ele tem umas ideias muito boas, sabe? Tipo, você fala, não, tem que ser ele. Só que, né? Vou pesquisar, né? Porque os que estão sendo falados aqui é o quê? É Dória, Lula e Bolsonaro? Acabou. Bolsonaro, Vou votar nulo, gente. Marina Tchau. de novo. Talvez, quiçá, Luciano Huck. Nossa, não. Aí, olha, só virou? falta cair outro A avião e a Marina ganhar, velho. Não. Aí não. Ai, não dá. Pecado. Mas é verdade, tá? Pega Tá minha ficando- bike e vou embora. Tá virando piada, mas é triste, né? Não é, velho, mas... A gente ri, mas é de nervoso. É de nervoso, nervoso, porque eu aqueles, né? tenho medo. Ri pra não chorar. Não, Lógico. se o Bolsonaro for eleito, eu vou embora. Pra onde eu não Vou sei. embora. Gente, A gente olha, arruma uma A grana. onda... Ai, olha. E transfere Na isso minha daqui. casa, por exemplo, a senha do Lá nosso vem. Wi-Fi é Lula 2018, entendeu? Já tá, Você tá falando sério? Sério. Isso é mentira. Quê? Juro. Vou pra lá. Vocês vão ver, Lula 2018. Ai, tchau, Thales. É pra tá, barrar o meu coração. perigo Bolsonaro, né? Antes Não, Lula de gente. Bolsonaro. Peraí. Peraí, não, isso aí tá Ai, uma não sei, coisa gente. meio difícil, Vamos gente. Peraí, vai ter uma briga. Peraí, Bolsonaro e Eu gostei Lula é uma muito dessa discussão meio... Ah, não, mas entre Lula e Bolsonaro, vamos de Lula, É, entendeu? pelo menos de Mas sabe qual o conceito, de mente problema? aberta, É vir entendeu? Lula aí no meio do mandato descobrir lá do sítio Atibaia mesmo dele, o triplex lá, entendeu? A gente tá na... Ou seja, a Tá gente na tá merda. na bosta, Não, entendeu? assim, com o Lula, tamo fudido. Com o Bolsa, tamo mais fudido ainda. Só que o ponto é que com o Lula, a gente tá um pouquinho menos na merda, entendeu? Sim. Porque ele já questão- salvou o país já uma salvou vez, muito, então ele tem a pode questão- salvar de novo, entendeu? Tem a questão de mente aberta. Ele não é conservador igual o Bolsonaro, então ele tem muitas ideias pra poder fazer É que, crescer todo o governo populista que ele fez antes. tipo mas, assim, enfim, no momento a gente não tá podendo escolher muito, sabe? é o menos pior, né? Sim, bem porque triste. imagina se o Bolsonaro entra. E aí? Bolsonaro. Ah, não. aí? Eu gostei dessa ideia, eu vou levar pra E frente aí? aqui. Bom, então, Estado laico, por favor. Não, A gente Ficamos deu uma indi- viajada. Ficamos indignados, né? Mas já... É, a gente já foi pra política voltou. aqui. E uma outra coisa que eu também acho errado, né, que muitos políticos, como o Bolsonaro, o Feliciano, eles usam argumentos da Bíblia pra fazer a lei. Por exemplo, a Bíblia não deixa aborto, a Bíblia não deixa maconha, a Bíblia não deixa o homossexualismo, sabe? A Bíblia ele une o homem e a mulher. Aí ele começa a falar todas essas coisas. Nisso já chega aquela coisa de tirar o Estado democrático, porque é aquilo que um certo grupo de pessoas pensam. Sim, não é a maioria, né? Exatamente, acaba sendo desigual. É, porque o que a Bíblia diz não é o que as outras religiões dizem, né? E se o Estado é laico, não deveria ser assim, né? É o que eu falei. Ele existe justamente para separar a igreja do Estado. Então, quem não acredita na Bíblia, que não acredita nessas coisas, não vão ver como argumento. E outra coisa também, que o Estado laico, ele interfere na questão da comunidade LGBT. Foi o tema da última parada LGBT de São Paulo, né? O Estado laico, porque muita... Alô, Galisteu? Com quem nós falamos? Não, porque ano passado teve toda aquela coisa de desrespeitar a religião, né? Falar que como os cristãos apoiam homem e mulher, heterossexuais, enfim. A galera se sentiu ofendida, acabou pegando pesado, né? Desrespeitando a religião, fazendo as coisas na cruz lá, enfim, tudo. Então, esse ano eles fizeram, era o tema da discussão, e muitos deles falaram que
que já foram julgados e expulsos de templos religiosos devido às suas orientações ou gênero. Então, eles defendem a imparcialidade no Estado. Eu acho que é bem polêmico, né? Você ser julgado, você não poder entrar num templo por conta disso. Então, isso mostra que tem religião ainda que é muito conservadora, que é muito arcaica e que não abre a mente em relação a... na minha opinião, a Igreja Católica, ela tá melhorando. Ainda mais o nosso Papa atual, que ele é muito mente aberta, adoro ele. Sempre fala que... Uma frase dele que eu gosto muito, ele fala que se um casal gay, eles se amam e eles vão à igreja e falam que... e querem mostrar isso a Deus, quem sou eu para julgar? Então, é isso. Eu acho que tende a ser cada vez mais mente aberta e não usar de termos da religião, termos que estavam na Bíblia, só porque estava na Bíblia, só porque é da antiguidade, né? De proibir casais, proibir, enfim, qualquer ato que acontece a partir de hoje, né? Já que a gente está em 2017, não deveria usar conceitos do século XIX. Só fazendo uma correção, as novas notas ainda tem. Acabamos Deus de seja gravar. Gente, louvado. que polêmica essas notas. Que Não tinha país percebido. é esse? É isso aí. Não posso falar palavrão. Mas assim, o ponto é que também, por exemplo, o aborto. Gente, isso é uma questão de saúde pública. Uma Entendeu? grave questão de saúde pública que a Exatamente. gente já falou nos Já programas Tem um monte de anteriores. mulher morrendo diariamente, entendeu? E são Sim. números assustadores. As causas e as consequências, né? A gente tem que olhar sempre, investigar, Como né? a gente já Nunca comentou aqui, por exemplo, do aceitar. aborto é um problema de saúde pública e não é tratado como isso. Não. No Brasil, a questão do aborto é tratada como uma questão ideológica, de Conceitos religião, religiosos, exatamente, Só religiosa porque a demais. maioria- Eles tratam como um simples desejo, sabe? Não é, gente, é uma necessidade, entendeu? É. Sim. Porque, tipo assim, eles não podem forçar uma mulher a ter uma criança, entendeu? Não pode. É o corpo dela, entendeu? Enfim, outra questão que a gente já discutiu também, que divergiu muitos pontos, eu já mudei de opinião várias vezes, mas independente de tudo, mesmo eu falando que eu sou contra, a gente nunca deve justificar com a religião, né? Porque é o que eu falei, apesar da maioria ser cristã, tem grupos que não são, então não serve de argumento. A gente tem que olhar toda a questão por trás, questão da saúde pública, do empoderamento feminino, da liberdade do corpo, tudo isso, enfim. Então sempre que tem essas propostas, a gente deve analisar mais a fundo, né? Como a gente falou da questão do feminismo. Não é só essa proposta, não tá mudando agora, né? Por que antes os preços eram mais altos? Enfim, sempre tem uma problemática antes, sabe? Como o Thales falou, um probleminha que vem pra despertar o problemão. E a gente tem que ficar atento nisso, né? E falar sobre isso, porque são a partir deles que as coisas mudam. Se a Sim. gente, por exemplo, voltando na pauta anterior, se as mulheres hoje conquistaram tudo que conquistaram, o espaço que a gente tem, o mercado de trabalho e tudo, foi porque a gente bateu na tecla e tem Com que continuar certeza. batendo. E a questão do Estado é a mesma coisa. Eu acho que se a gente pensa num futuro uma coisa mais sem religião, a gente tem que continuar conversando sobre isso, debatendo sobre isso, falando nas escolas, falando em todos os Sim, lugares. Sobre dar voz, né? Exatamente. Não deixar calado. Só antes da gente finalizar, eu queria comentar um pouquinho sobre o que o Thales falou, né? Nem era a pauta do nosso programa, a gente pegou extra aqui, porque era uma coisa que aconteceu no fim de semana e não tinha como deixar em branco. Então, só comentando um pouco sobre essa questão que a gente está falando da sociedade evoluída, que é, em alguns termos evoluída, em outros parece que vivemos no século XIX ainda. Então, como vocês viram, acho que todo mundo viu, né? O protesto de extrema-direita dos Estados Unidos contra negros, imigrantes, gays e judeus que houve na sexta, com continuidade no sábado, né, e que acarretou em acidentes, mortes e, enfim, gerou uma discussão muito grande. Então, Gente, o que realmente. aconteceu foi um protesto, né, de homens e mulheres carregando tochas e fazendo saudações nazistas, gritando palavras de ordem contra negros, imigrantes, homossexuais e judeus. Isso aconteceu em Charlottesville, no estado americano de Virgínia. O protesto foi na sexta-feira, dia 11, e ele foi na verdade, ele aconteceu como um aquecimento para o evento Unir a Direita, que aconteceu no sábado. E nesse evento de sábado, também acarretou em 19 feridos, um acidente que se prolongou em morte. Chegou ao ponto do Então ódio foi que um cara muito pegou um tenso. carro e jogou no meio do pessoal que tava indo contra, Sim, foi sabe? esse que ele foi preso, né?
E assim, falou que ainda não foi intencional. Tipo, ele se jogou, ele não queria matar, mas O ele se vídeo jogou. mostrou, velho. Nossa, eu tô passado. Todo mundo. Mas Sério, mano. além de toda a violência, além de toda a questão de feridos e tudo, isso aconteceu com um evento da extrema-direita. Como a gente vem sempre falando aqui no programa, a direita vem crescendo, a direita vem No com seus mundo modos, inteiro. infelizmente, com seus modos cada vez mais radicais. A gente vê atos, assim, de século XIX. Quando eu li essa manchete, eu falei, cara, como assim? Não é possível, né? Fascismo. Pessoas julgando as outras por ser judeu, por ser homossexual. Na hora que eu Como? vi a notícia, eu vi uma matéria no Facebook. Falei, isso aqui é fake, não é É possível. fake, né? A gente tem uma esperança de ser Sabe mentira. que me deixa raiva? Que quando o pai de família trai, é ok, entendeu? Assim, ninguém julga, ele precisava, entendeu? Aí, tipo, quando ele vai julgar os outros, ele tem esse direito, querido. Exatamente. A sociedade machista, como a gente Sai a fila fala, do pão. em todas as questões, né? Naturaliza, né, certas atitudes e... Não, gente. E pela primeira detrimento vez, gente, eu fiquei a favor do Trump, porque ele não falou merda, ele falou coisa boa. Mas sabe o que eu acho? Que ele foi induzido Ó. a falar isso. Pode ser. Você acha? Deixa eu ler, aí vocês comentam. Ele se pronunciou, né? Acho que foi no Twitter, não sei. Foi no Twitter. Ele falou a Ku Klux Klan, neonazistas, supremacistas brancos e outros grupos de ódio são repugnantes para tudo que defendemos como americanos. Racismo é mau e aqueles que causam violência em seu nome são criminosos e bandidos. Nós somos uma nação fundada na verdade de que todos nós somos criados iguais. Nós somos iguais aos olhos do Criador. Nós somos iguais perante a lei e nós somos iguais sob a Constituição. Aqueles que espalham violência em nome da tolerância atacam a essência da América, afirmou. Sabe por que eu acho que ele foi mandado? Ah. Porque ele tem um discurso muito de direita. Mas, gente, numa situação dessa, não Eu tinha fiquei- como ele ter outra postura, entendeu? Porque É porque ele já falou É um tanta absurdo, coisa é. ridícula, assim, a favor de jogar bomba e de destruir Muros, só por ser isso. velho. bom, mas que É. bom, né, que ele falou Ele isso, é mesmo que contra- seja a proposta falso, dele é mesmo que contra seja... os imigrantes, então É. e esse ato era contra os imigrantes, e ele foi contra o ato. Então, é uma coisa que me surpreendeu, É assim, contraditório, querendo ou lógico, É. tá na cara que, né, ele foi obrigado a publicar isso, mas tudo bem, ok, ele pelo menos não falou nenhuma merda. não. Eu acho que até nas redes sociais ele tem uma liberdade, assim, não sei, pode até ser que ele tenha sido obrigado, mas ele sempre expressa seus métodos radicais, e ele sendo da direita, ele é a favor de atos de extrema direita, mas eu acho que, acima de tudo, violência, ele foi contra, e que bom, então, prefiro acreditar, né? Prefiro acreditar que seja verdade, e que ele continue, como ele falou, a gente continuar lutando contra esses atos, né? Fazer políticas de união, não de separar, né? Contra os imigrantes, enfim, contra as minorias. Então, deve fazer uma mudança no país inteiro para não acontecer mais esse tipo de coisa, esse tipo de manifestação, né? Mais alguém quer falar? Não, acho que Não. é isso. É isso? Muito obrigado pela presença, meus amores. Nossos Até a ouvintes. próxima segunda. Começou com o pé estar direito, nesse hein, Thay? primeiro, nesse nosso primeiro programa, que virão muitos ainda. A gente tá de novo horário, como vocês perceberam, agora de segunda às 8 da noite. Então, semana que vem estamos de volta com mais polêmicas, como sempre. Pra Muitas debatermos. risadas. E é isso aí, gente. Beijo. Bye. Tchau, beijo. Paz.